Ok, já que temos de volta. Estou aqui só a tentar meter o telemóvel outra vez. Ok, força. Ia-lhe perguntar o estádio que mais me impressionou. O estádio que mais me impressionou. Epá, é assim, obviamente que em Portugal acho que há 3 ou 4 estádios que realmente têm um impacto bastante grande. Fugindo daquilo que são os 3 grandes, porque obviamente que o estádio do Sport, Benfica e do Porto, ao meterem 40 ou 50 mil pessoas, obviamente que acabam por ter um grande impacto. Eu diria que, tirando estes ditos 3 grandes, o estádio que tem mais impacto depois em termos de público é o do Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães. Não há dúvidas. Pelo público, pela a própria estrutura do estádio, que é muito bonito, toda envolvente, a maneira como os adeptos apoiam o clube em quantidade e depois com cânticos e sempre presentes, portanto não é aquele tipo de público que está calado, portanto acaba por ser um estádio com muito impacto. Naturalmente, ao ter arbitrado uma final de uma Taça de Portugal, o Estádio Nacional, pelo aquilo que representa uma final de uma Taça de Portugal, que normalmente é jogar à tarde, na final da época, acaba por ser, eu acho que é envolvente, não é o estádio em si, mas é toda a envolvente do que implica uma final de uma Taça de Portugal, acaba por ser muito importante. Depois, ao nível internacional, eu não fui internacional, mas fiz muitos jogos como quarto árbitro, fiz muitos torneios ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol. Obviamente que eu tive num torneio em Hong Kong, que foi o Manchester United Cup, portanto, um torneio que era do Manchester United, mas organizado portanto, na Ásia, e portanto aqueles estádios em Hong Kong, com muitos estrangeiros, com muita gente local, estádios completamente a abarrotar, foram os estádios que me impressionaram. Depois, como quarto árbitro, obviamente que tive em alguns palcos interessantes, não podia deixar de fugir. Acho que os jogos em Inglaterra, na Escócia e na própria Irlanda, foram sítios onde eu tive o prazer de estar, neste caso como quarto árbitro, foram todos estádios que me impressionaram. Não é tanto pela estrutura do estádio, mas pelo ambiente que o público, de uma maneira geral, e a paixão que os adeptos têm, digamos, os adeptos britânicos têm, e foram talvez, e isso realmente acabou por ser marcante, naturalmente. Como é que é feita a preparação em off? Com o jogo? Sim. Olha, tens aquela componente que é fundamental na arbitragem, que é a componente física. Hoje, com os centros de treino, tens preparadores físicos que te auxiliam 2 a 3 vezes por semana em trabalho muito específico. Nos outros dias fazes o trabalho por ti, com ginásio, corridas contínuas, etc. Depois cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente. Portanto, há, digamos, uma aposta muito grande na componente física. Depois tens uma componente técnica que é muito importante, que tem a ver com os conselhos de arbitragem e tem a ver com os núcleos onde os árbitros se reúnem todas as semanas, que é onde tu vês vídeos, onde tu vês os casos de jogo, onde fazes testes escritos, e esse treino, esse trabalho que é feito uma vez por semana é muito relevante, é muito importante. Hoje em dia no futebol profissional, esta questão de ver o jogo que fizeste e preparar o jogo que vem a seguir, que já estás nomeado, feito através da estrutura da plataforma que a Federação disponibiliza, com os técnicos da Federação, do Conselho de Arbitragem, obviamente que é também um trabalho muito relevante. Hoje há uma novidade que é o vídeo-árbitro, e com o vídeo-árbitro há um trabalho muito concreto e específico que os árbitros fazem também enquanto vídeo-árbitros, e portanto esta é uma componente que eu já não apanhei no meu tempo. Depois tens o aspecto mental, o aspecto psicológico, onde, no meu caso concreto, trabalhei com um psicólogo, o João Nuno Pacheco, onde fazíamos um trabalho muito de visualização, imagética, de relaxação, as âncoras, que é uma forma, são técnicas que nós utilizamos para estarmos mais focados, mais concentrados, diminuímos o erro, diminuímos a stress, a ansiedade, e esse trabalho também é muito importante. Depois há aquilo que eu chamo o invisible training, o treino invisível, que é tudo aquilo que tu estás a fazer quando não estás propriamente a treinar a arbitragem. Ou seja, o teu estilo de vida, quer dizer que deitas, tipo de alimentação que fazes, família, Isso faz parte do microciclo. Exatamente. E esse trabalho de microciclo semanal é muito importante, porque é um trabalho que te vai dar não só possibilidade de seres melhor, inclusive fisicamente e fisiologicamente, a maneira como o teu corpo funciona, mas sobretudo em termos emocionais. Porque um árbitro precisa ter muita estabilidade emocional, psicológica, comportamental. Não podes ir para um jogo a pensar que tens a renda da casa para pagar, ou que tens um problema no trabalho, não sei o quê, ou que tens um problema familiar. Portanto, tu tens de ter uma grande estabilidade para estares feliz e estares focado no jogo, por si só já é um grau de dificuldade elevado. Se tiveres muitas coisas fora deste contexto que estejam a incomodar, a probabilidade de tu errares e estás desconcentrado é maior. E, portanto, nesse microciclo semanal, este trabalho invisível é muito importante. Tem a ver exatamente com as opções que tu fazes de família, de
de estilo de vida, o trabalho que eventualmente tens e que fazes, caso não sejas profissional da arbitragem. As questões que eu te disse depois também são muito importantes, que têm a ver com a questão da nutrição, do descanso, da recuperação, das massagens, enfim, das terapias, das técnicas que tu podes usar. Tudo isso é muito importante. E o árbitro está todos os dias a trabalhar para a arbitragem. E isso é fundamental. Hoje em dia, até mesmo no distrital, se quiseres ser um árbitro de topo e se quiseres chegar ao topo, mesmo estando no patamar mais baixo do distrital, tens de trabalhar ao mais alto nível. O que é que trouxe aí da vida militar? Para a arbitragem? Sim, acima de tudo, na minha vida militar, as questões da liderança e da tomada de decisão que sistematicamente estavam presentes, não é? Portanto, eu fiz o meu curso na Academia Militar, tornei-me oficial do Exército e, portanto, foram 27 anos de instrução militar. E, portanto, todas as questões relacionadas com aquilo que é a minha relação com as outras pessoas. Portanto, eu era oficial do Exército, convivia com oficiais, com sargentos, com praças e com pessoas civis na instrução militar e de idades diferentes, de estatutos hierárquicos diferentes, e isso obrigou-me a ter grande flexibilidade na maneira como eu geria a minha relação com todas estas pessoas, porque as relações não eram iguais. E isso trouxe-me para a arbitragem a possibilidade de, quando eu estou num campo, a gerir pessoas, a gerir recursos humanos, a lidar com um jogador mais intempestivo, como uma criança de um jogo de iniciados, ou depois com um adulto de um jogo de séniores, flexibilidade para saber como agir, como reagir, como liderar, como me comportar. Portanto, a arbitragem, a vida militar trouxe-me essa componente. E depois, como a minha formação foi toda feita na Academia Militar, uma grande escola, efetivamente uma das melhores escolas do nosso país, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, todo aquele rigor dos horários, do cumprimento de regras, de estar muito bem organizado, muito bem estruturado, tens de saber dividir muito bem o teu tempo, saber fazer escolhas, não poderes desviar do caminho, não podes andar em borgas e coisas assim. Tudo isso me trouxe para a minha organização na arbitragem componentes muito importantes de rigor, de horários, de funcionamento, de competências. Acho que foi uma das minhas melhores opções de vida, foi ter concorrido à Academia Militar e ter feito a minha licenciatura através da Academia Militar. Foi das coisas melhores, porque realmente foi uma escola para a vida, não só da vida normal, de geral, mas também especificamente para a arbitragem. Não quer dizer que da arbitragem mas não tenha levado muitas coisas para a minha componente militar, mas efetivamente da minha vida militar eu trouxe para tudo aquilo que faço ainda hoje grandes ensinamentos. E como se relacionar e com jogadores manhosos? Olha, repara uma coisa, cada caso é um caso. Naturalmente que uma das coisas que eu tentava fazer era perceber, porque a gente vai conhecendo os jogadores, eu faço futebol profissional, e à medida que fui conhecendo os jogadores de futebol profissional, foi tentar perceber o que é que cada um desses jogadores individualmente, como é que cada um desses jogadores era, qual era a sua postura, o seu comportamento, à medida que vais conhecendo. Em termos de caráter, obviamente que sim, mas também depois em termos desses aspectos. Até em termos técnicos, de semana para o chão, que é fitante, tenta ganhar o penalti para fora. E à medida que tu vais fazendo um estudo adequado das equipas e dos jogadores, isso vai tornando vai fazendo com que fiques mais bem preparado para a tua tomada de decisão e para a maneira como te vais relacionar com eles. E, portanto, basicamente, depois cada caso é um caso. Eu, desde ter jogadores a quem era proativo e antes de acontecer já lhe dizia, atenção, vou estar, da outra vez tu tiveste aquele lance e comeste-me e tal, não é? Mas agora vou estar atento a isso. Ou seja, desta proatividade em que tu dás uma palavrinha, ou do jogador no próprio jogo caiu, mandou-se e até forçou ali falta e tu passas por ele para o jogador, atenção, não adianta estar a fazer isso, não sei o quê, porque depois até a explicação do jogador, que é, muitas vezes explicar ao jogador, se tentas ganhar o penalti sistematicamente, há de haver um dia que se calhar até é mesmo penalti, e por como eu me sinto enganado por ti muitas vezes, eu vou estar desconfiado e se calhar depois acabo por decidir mal. E muitas vezes tentava passar, e era aqui que eu queria chegar, tentar passar muitas vezes um lado mais pedagógico da coisa do que propriamente um lado cognitivo, que era tentar fazer ver ao jogador que aquela manha que ele utiliza até pode resultar uma ou duas vezes, mas que eu vou ficando escaldado e que depois não só vou errar mais vezes, porque depois eu vou estar de pé atrás. E ou tenho a certeza que realmente foi uma falta e era penalti, ou então, no caso do dúvida, provavelmente eu vou decidir não a favor dele. Quando depois ele vai ganhar um lance ou dois, mas depois vai perder 5 ou 6. E às vezes esta atitude pedagógica era mais por aqui que eu tentava passar a mensagem para os jogadores. Não era no sentido punitivo, que às vezes também acontecia, mas era mais no sentido pedagógico. Teve algum caso de um jogador que teve fair play
por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, um Miroslav Klose uma vez, e disse ao árbitro que não era penalti. Eu a esse nível, em jogo jogado, não me lembro de nenhuma situação gritante. Tipo, uma situação qualquer em que não foi penalti, ou em que o jogador, e que eu terei, enfim, dito que era penalti, assinalado penalti, e depois ele teve. Nunca tive uma situação dessas. Agora, tive muitos jogadores que, muitas vezes nos pós-jogos, ou posteriormente, quando a gente se encontrava 5 ou 6 jornadas depois, que muitas vezes tinham essa abertura de coração, no sentido de dizer, epá, realmente, olha, não foi falta, ou foi, até decidiu bem, ou então às vezes ao contrário. Portanto, esse tipo de relação tive muitas. Agora, tal qual esse exemplo que estás a dizer, de eu ter assinalado um limpo de penalti, epá, isso nunca tive. Essa situação nunca tive, curiosamente. A Demoer estar aí no início é importante e para gerir bem o jogo? Epá, eu não sou a pessoa certa para te responder a essa questão, como eu costumo dizer. É lógico que tu és proativo em relação ao jogo. Se tu olhas para um jogo em que duas equipas estão tranquilas no meio de tabela, tu se calhar vais arbitrar o jogo e vais à lei da vantagem e deixas o jogo fluir e a primeira situação mandas uma padela mais forte, ouvido o jogador, na próxima aos cartão amarelo. Se vais apitar um jogo que é do pó-título, ou de equipas que estão para descer, se calhar não dás lei da vantagem e apitas a tudo e és mais punitivo e se calhar tentas segurar logo o jogo. O que eu quero dizer com isto é que não há jogos iguais. E embora a lei seja universal, e aquilo que podia ser um cartão amarelo, devia ser um cartão amarelo em qualquer circunstância no primeiro ou último minuto, depois aquilo que é real, que é a gestão do próprio jogo, nem sempre diz isto. E as pessoas têm que perceber uma coisa, a própria lei de jogo, as próprias leis de jogo não são tão objetivas quanto isso. Quando nós dizemos, mas um cartão amarelo, o cartão vermelho é mais objetivo, está muito definido. Mas o cartão amarelo, quando dizem que o jogador, só podemos ter uma ideia, o jogador faz uma falta por negligência. Não tem, e a negligência não tem em conta o risco e as consequências do seu ato. Pá, eu pergunto o que é não ter em conta o risco e as consequências do seu ato para o adversário. Isto dá-te margem. Ou seja, não está nada escrito especificamente de um cartão amarelo. Tu tens uma ideia de quais são as soluções para o cartão amarelo e às vezes tens lances em que tu dizes, não, eu acho que é cartão amarelo. E eu digo, pá, não, eu acho que não é cartão amarelo. E dentro dessa perspectiva, muitas vezes há uma certa flexibilização e flexibilidade na abordagem do cartão amarelo. O que os árbitros procuram muitas vezes fazer é uma de duas coisas. Uma é, vou querer segurar o jogo, e às vezes um cartão amarelo bem mostrado ao primeiro minuto, ao segundo, ao terceiro, segura-me o jogo, para o resto do jogo, ou muitas vezes fazem ao contrário. Porque depois sabes que quando mostras um cartão amarelo, depois tens de ser igual no critério até ao final do jogo. E depois às vezes o que é que surge? 10, 12, 15 cartões amarelos. E muitas vezes o que os árbitros fazem é tentar chutar o mais para a frente possível o primeiro cartão amarelo, gerir os primeiros lances com umas apitadelas e uns avisos, para que quando começares a puxar o cartão amarelo, depois já sabes que já não podes parar. Depois tens de ser igual para todos. E com isto evitas 10 ou 15 cartões e mostras só 6 ou 7. Portanto, a resposta à tua pergunta é sim e não. Depende do contexto, depende da situação. Às vezes essa é a melhor política, mostrares um cartão amarelo relativamente cedo, se houver motivos para isso, para segurar o jogo. Muitas vezes procuras segurar o jogo através da parte verbal, da calma, tranquilidade, material mais forte, para perguntar o mais tarde possível o primeiro cartão amarelo. Entre o dar e o não dar. Cartão amarelo? E o cartão amarelo. Epá, é assim, o Pedro Henriques da época dos 20 anos que tive de arbitragem, diria que não dá. Pronto, mas eu era um bocadinho conhecido por isso, entrar em inglês, deixar jogar, não mostrar cartões, não poucos cartões. Agora, os tempos hoje são diferentes, e isso eu tenho que reconhecer. Eu, se calhar, entre não dar e dar, se calhar no contexto atual do futebol português, se calhar dá. No contexto em que eu vivi, no meu tempo de arbitragem, com o meu estilo de arbitrar, com a minha maneira de ser em relação aos jogadores, não dar claramente. E o larga e o deixa é falta ou é mito? Não, é mito. É mito, mas tem um bocadinho de verdade. Portanto, não está escrito na lei que um jogador que diz deixa, ou minha, ou larga, seja falta. Não. O que está escrito na lei é se um jogador utilizar qualquer que seja a expressão para enganar o seu adversário, isso é que é livre, indireto e cartão amarelo. Portanto, se tu vais para a bola e queres agarrar, és guarda-redes e queres agarrar a bola e queres avisar os teus jogadores que é minha, ou larga ou deixa, tu podes dizê-lo. Portanto, eu como árbitro, se for uma pergunta de um texto escrito, e se a pergunta for, o guarda-redes disse minha, larga ou deixa, com o intuito de agarrar a bola e dos seus colegas não irem à bola porque ele iria agarrar, jogada legal. Se a pergunta for, o guarda-redes disse minha, larga ou deixa, para ludibriar e enganar o adversário que ia disputar a bola e com isso fazer com que ele não vá, livre cartão amarelo para o guarda-redes e livre indireto. Portanto,
é mito na perspectiva que sempre que eu digo larga-me ou deixa, as pessoas acham que é cartão amarelo ou falta. É a realidade quando eu utilizo essa expressão ou outra qualquer para enganar o meu adversário. O VAR e o árbitro. Existe muita controvérsia entre o VAR e o árbitro, e até tenho uma pergunta que anda a debater com um amigo meu há algum tempo, que é, ele diz que o VAR atualmente é obrigado a ver tudo, porque tem a máquina. Só que eu digo-lhe que não, porque o árbitro é humano. A pessoa que está Sim, tentando... não é uma coisa. Não, o vídeo-árbitro só pode ver, digamos, 4 situações. Existe um protocolo internacional que diz que o vídeo-árbitro só pode ver, intervir em 4 situações. Pontapés de penalti, cartões vermelhos diretos, troca de identidades, que é quando eu mostro o cartão amarelo ao número 7 ou o vermelho e quem fez a falta foi o 8, portanto troquei a identidade, portanto aí ele pode intervir. Nos pontapés de penalti, na troca de identidades, no cartão vermelho direto e nos golos. Claro. E, portanto, sempre que há um golo, o vídeo-árbitro tem que ver, mesmo que seja um jogo, um golo aparentemente tranquilo, tem que ir ver se houve alguma infração por parte da equipa que marcou o golo. Portanto, estes são os 4 momentos. Claro que dentro de cada um destes momentos há muitas coisas. Por exemplo, o golo pode ser porque houve uma falta, antes, porque o jogador que marcou o golo jogou a bola com a mão, ou porque o jogador que marcou o golo ou o colega estavam fora de jogo. Portanto, é aí que entra a questão do fora de jogo. Portanto, o protocolo limita a digamos, a estes 4 momentos, e dentro destes momentos cada uma tem, depois, a sua especificidade. Mas o protocolo do vídeo-árbitro diz uma coisa que é: o vídeo-árbitro só pode intervir em caso de erros claros e óbvios. O que é que isto significa? Que se tu, como vídeo-árbitro, estiveres a ver um determinado lance e, de repente, olhas para aquele lance de possível penalti, e o penalti faz parte do protocolo, e começas a pensar assim para ti: epá, realmente ele empurrou nas costas, epá, mas o jogador que caiu fez claramente a jogada, isto é, ele podia ter ficado pé. Se quando tu olhas para um lance, que aparentemente até pode ter sido penalti ou não, mas tu, como vídeo-árbitro, começas a ter este tipo de conversa contigo próprio, que é, e tens aqui alguma hesitação, tens alguma dúvida, se realmente é um penalti claro e óbvio, tu não podes intervir. E este é que é o grande problema, porque entre os penaltis que são claros e óbvios, que o vídeo-árbitro pode intervir, e os outros que não são claramente penaltis, existem muitos penaltis que nós discutimos. Para ti, se calhar, ontem o do Coates não é penalti, para mim, se calhar é. Portanto, eu não sei. Pronto, só para dar um exemplo. E nestes penaltis que muitas vezes aparecem aqui na zona chamada zona cinzenta, que não é claro que não é, ou que não é claro que é, o vídeo-árbitro não pode intervir. E é isso que tem que ser mudado no protocolo, porque eu acho que é nestes lances de zona cinzenta que o vídeo-árbitro, e vai haver uma mudança na próxima época já, e já agora posso dizer aqui que é, a grande mudança que vai ocorrer na próxima época é, hoje, e os jogadores não sabem isso, o vídeo-árbitro está a analisar um lance e diz ao árbitro: olha, não recomeça o jogo que eu estou a analisar um lance. E o árbitro tem que estar sossegadinho, mas eles depois não estão a comunicar, não há conversa entre eles. E o vídeo-árbitro depois olha para o lance e chega à conclusão que era penalti. O que é que ele diz? Oh, Manel, vai ao monitor rever este lance, que este lance é passível de revisão. O árbitro não marcou penalti e eu estou a dizer para ele rever. Portanto, no fundo, indiretamente está-me a dizer que é penalti. Ou então, se ele tiver dúvidas, ou tiver a certeza que não é, ou tenha dúvidas, ele não pode estar a dizer: epá, eu tenho dúvidas, eu tive a ver aqui o lance, pá, realmente ele toca, mas depois ele cai, mas ele podia não ter caído. O vídeo-árbitro não pode ter esta conversa. O vídeo-árbitro só pode dizer: vai ao monitor rever o lance, ou então segue o jogo. E a grande alta, e pelo meio passam muitas situações. Porquê? Porque o árbitro, se o árbitro tomou uma decisão, não marcou penalti, e o vídeo-árbitro diz-lhe segue o jogo, eu fico com a certeza clara, como árbitro, que não houve penalti. Mas não, muitas vezes, quando os árbitros depois chegam a casa e vão ver o jogo, dizem: epá, mas isto aqui, o gajo meteu-lhe a mão, ou seja, até havia potencial para. A grande mudança da próxima época é que o vídeo-árbitro, quando for rever agora um lance, como é o caso, mantemos aqui o exemplo do penalti, ele vai estar a descrever em simultâneo ao árbitro aquilo que está a ver, e isto vai fazer toda a diferença. Ou seja, não vai haver silêncio como acontece agora, mas eu, como vídeo-árbitro, estou a ver um lance e digo assim: olha, Manel, estou a ver aqui, o jogador saltou, meteu-lhe a mão nas costas, pá, realmente o gajo se equilibrou. Epá, mas ele podia ter ficado de pé. Ou seja, eu estou a ver o lance, estou a mudar os meus ângulos e estou a descrever ao árbitro aquilo que estou a ver. E isto vai lançar no árbitro ou a certeza de que, epá, não, nem vale a pena ir ao monitor porque estás-me a dizer isso de uma forma muito clara. Então, espera aí, se tu estás a ter dúvidas, estás a descrever que ele meteu-lhe a mão, mas se ele podia cair, mas se não caiu, epá, o melhor é eu ir ver. E esta mudança, eu penso que vai ser positiva, no sentido de que o vídeo-árbitro, ao descrever o lance que está a ver ao árbitro e a maneira como está a analisar o lance,
vai fazer com que o árbitro vá mais vezes ao monitor. Eu acho que isto vai ser uma alteração. Resumindo e concluindo, o vídeo-árbitro é uma coisa extremamente importante, veio revolucionar completamente o futebol, para melhor, não tenham dúvidas. Há muitas decisões que ainda não estão alteradas e que a gente fica sem perceber porque é que não foram alteradas, é verdade, mas as pessoas não se podem esquecer das muitas alterações que, entretanto, foram revertidas e evitadas. Começar pelos fora de jogo, com esta história dos centímetros nos fora de jogo, a maior parte das polémicas. Olha, o jogo do Benfica Boa Vista, este fim de semana, tem 4 golos, 2 validados e 2 anulados, curiosamente, 2 ao Benfica e 2 ao Boa Vista, que um foi por 17 centímetros, outro por 36, outro por 68, outro por 80 e tal. Se não houvesse linhas de fora de jogo, esta semana estavam a discutir a validade ou invalidade dos lances. E não acha que devia haver uma tolerância, por exemplo, e posso-lhe dar um caso. O Porto Rio Ave estava a 30 centímetros. E vamos lá uma coisa. Eu não sou a favor da tolerância pelo seguinte. Imagina que uma equipa ganha a final da Liga dos Campeões com um gol, fora de jogo ou não, em que o jogador... Ganhamos a Liga dos Campeões com um gol que foi obtido em 3 centímetros fora de jogo. Mas como nós, 3 centímetros é uma unha, vamos validar. Para o resto da vida, da história daquele jogo, há uma equipa que ganha a Liga dos Campeões com um gol em fora de jogo de 4 centímetros. E que as pessoas dizem, mas é tolerável. Não. Agora vamos pôr ao contrário. Há um gol que é obtido, que dá o 1-0, e que era em fora de jogo de 4 centímetros. E de acordo com o que está atualmente, 4 centímetros fora de jogo. Não vai estar uma equipa associada a ser ganhar a Liga dos Campeões com um gol fora de jogo de 4 centímetros. Aquilo que tem que acontecer é, como há ali um erro ainda humano na colocação da linha, por causa daquilo que a gente chama de frame, quando quando vou analisar se os jogadores estão fora de jogo, é o momento do passe do colega que fez o passe. E é o momento de contacto com a bola. E esse momento de contacto, eu às vezes faço um frame atrás ou um frame à frente a colocar o momento de paragem e eu não tenho bem a certeza qual é o momento de contacto. Porque antes está em contacto, depois também eu tenho muitas vezes dificuldade. E um frame à frente ou um frame atrás faz às vezes diferença de 8 centímetros na análise fora de jogo. E é por isso que hoje discuto exatamente essa questão de faria ou não fazia algum sentido haver tolerância na questão do fora de jogo. Aquilo que faz sentido é que esta tecnologia de linha de fora de jogo seja melhorada ao ponto de termos uma coisa muito computurizada e muito mecânica e que no futuro eu acredito que vai acontecer. Tal como no golo, na bola que transpõe completamente a linha de baliza. Ninguém discute isso. Ele é uma máquina, não há nenhuma intervenção do homem. São 7 câmaras que estão a mapear a baliza e que fazem uma leitura para o computador e o computador diz se foi gol por 1 centímetro ou se estava 1 centímetro em cima da linha. E ninguém discute norma humana. É isso que a gente pretende nas linhas do fora de jogo, termos uma tecnologia tal que não ponha a intervenção humana na questão da colocação da linha, para retirar exatamente essa questão do tolerância. Porque a tolerância até poderia fazer algum sentido, exatamente pelo erro humano, pelo próprio conceito do fora de jogo. Um gajo está a 5 centímetros, tirou algum partido disso, que não tirou. Mas pronto, mas enquanto tivermos esta lei, o que a gente pretende é que haja uma tecnologia que seja ainda melhor, mais fiável. Acredita que é preciso especialização em vídeo-árbitro? Acredito. Aliás, tenho muitas dúvidas atualmente. Eu sei que também não há outra forma de fazer atualmente. O vídeo-árbitro tem 3 anos em Portugal e 2 na maior parte dos países. Que é, eu sou contra, entre aspas, não sou completamente a favor de quem faz vídeo-árbitro seja árbitro de futebol. Isto é, que seja árbitro de futebol no ativo. Não faz muito sentido tu hoje estás em vídeo-árbitro a analisar o jogo Benfica Sporting e daqui a 4 ou 5 semanas, tomaste uma decisão com o vídeo-árbitro e daqui a 4 ou 5 semanas vais arbitrar o Benfica ou vais arbitrar o Sporting. O que é que isto vai fazer? Já não basta o desgaste que os árbitros têm quando arbitram o Benfica ou o Sporting, o Benfica, Sport, Porto, o que é que seja, não é? Dos erros que cometem, como agora duplicamos o desgaste porque são criticados também pela sua atuação como vídeo-árbitro. Resumindo e concluindo, tira-te alguma lucidez e tira-te sobretudo alguma tranquilidade para estar no papel de vídeo-árbitro. Se eu fosse vídeo-árbitro, não fizesse absolutamente mais nada, já nem sequer me cruzo com os clubes, já não tenho que ir ao campo, ao Estádio da Luz, de Alvalade, do Aragão, o que é que seja, porque estou no estado de futebol, estou a fazer vídeo-árbitro, isto dá-me uma tranquilidade e um afastamento em relação aos clubes que me permite tomar decisões certas sem qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de medo, tipo de receio. E muitas vezes eu tenho a sensação de que os vídeo-árbitros se defendem muito no seu papel de vídeo-árbitro porque inconscientemente sabem que daqui a 3 ou 4 ou 5 semanas estão no terreno daquele clube do qual eles vão tomar uma decisão. Resumindo e concluindo, acho que o futuro será haver uma especialização de vídeo-árbitros, se calhar com os árbitros que vão terminando as suas carreiras
por limite de idade e que podem ser aproveitados até pela experiência que ele tem para serem só vídeo-árbitros. E diria mais, já que existem dois elementos no vídeo-árbitro, que é o vídeo-árbitro e o seu assistente, o AVAR, que esse AVAR, esse assistente de vídeo-árbitro, deve ser um antigo jogador ou um treinador de futebol que, entretanto, se retirou da atividade, para conferir à decisão do vídeo-árbitro a experiência de quem andou lá no terreno e sabe o que é o tal jogador manhoso, etc. Acho que isso é muito interessante, completar a equipa. Decisão última, sempre do vídeo-árbitro, aliás, decisão última é sempre do árbitro, mas ser o vídeo-árbitro transmitido, mas ter alguém com esta formação de jogador barra treinador que deve fazer parte da equipa do vídeo-árbitro para ajudar na leitura do lance. Eu ia brigar com isso, o Neymar era bom para isso. Acho que sim. No Mundial só queria. Exatamente, acho que sim. Ia-lhe perguntar sobre o diagnóstico de vídeo que fazem, se tem que ser coletivo, mas também individual. O diagnóstico de observação dos jogos, coletivo okay. Ou individual? Estás a falar em relação aos jogadores ou ser feito em relação às equipas, é isso? Sim. É feito das duas maneiras. Ou seja, é lógico que é mais a concepção do jogo propriamente dito que importa. Para o árbitro se colocar e movimentar melhor nas bolas paradas, perceber quem vai marcar os cantos e por aí fora, saber se eles jogam com a defesa em linha, se uma equipa joga com a defesa em linha e sempre a subir, para fora do jogo é sempre mais complicado. Portanto, faz-se muito uma análise do jogo, até para perceber se uma equipa joga um 4-4-2 ou 4-3-3, até, digamos, o povoamento de determinadas zonas do campo por parte dos jogadores. Então, mas depois também há uma componente individual, na percepção de um jogador que dribla mais vezes, que entra mais vezes na área, que cai mais vezes, ou porque simula, ou porque sofre falta, e isso vai fazer com que tu, na tua colocação de movimentação, agora conforme a circunstância, te aproximes ou te afastes mais, em relação ao jogo, se souberes que aquele jogador vai sistematicamente à linha e colocar a bola no segundo poste, tu sabes que é possível, o penalti ou agarrar a opção vai ser no segundo poste. Portanto, esse tipo de trabalho individual e coletivo é feito hoje em dia. Existe uma plataforma, não sei dizer o nome agora, que a Federação disponibiliza para os árbitros e que é um auxiliar precioso para as equipas de arbitragem fazer exatamente um estudo, uma análise do jogo, depois da nomeação, fazer exatamente esse tipo de estudo. Qual o jogo que mais prazer lhe deu? Muito. A final da Taça de Portugal, como já disse, porque é um momento fantástico da nossa carreira. O meu primeiro Benfica Sporting, o meu primeiro Porto Sporting. São jogos, são difíceis de esquecer porque portanto, é aquele prazer da nomeação, é o prazer de entrar numa atmosfera, num ambiente diferente, é o prazer, naturalmente, de um jogo diferente. Depois, há a questão do prazer a posterior, porque houve jogos em que, era um jogo extremamente importante, mas não correu bem e acabou por uma atuação menos bem conseguida tirar-te o prazer desse jogo. E dentro dessa perspectiva, houve outros jogos que acabaram por ter que me deram um prazer bastante grande, exatamente por terem corrido bem e por ter tido um eco bastante positivo na comunicação social, junto ao público, etc. E nesse aspecto tenho vários jogos, eu lembro-me nos quartos de final da Taça de Portugal, um Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto, que até foi jogado em Felgueiras, porque na altura o campo do Vitória Sport Clube estava em obras para o Euro 2004. Enfim, houve ali jogos que depois acabaram por correr bastante bem e que tiveram muita importância. Eu lembro de um jogo que foi decisivo para o campeonato, porque foi o Benfica, foi ao Bessa empatar 1-1 e foi campeão em 2005, esse jogo foi o que arbitrei, e foi um jogo que me deu muito prazer no sentido da nomeação, porque era uma responsabilidade imensa, porque era um título que estava em jogo, entre o do Porto, e depois porque me correu muito bem esse jogo e que depois houve a festa, neste caso concreto foi o Benfica que fez a festa do campeão, mas que para mim, como árbitro, foi muito importante porque como correu bem, nunca mais, a maior parte das pessoas nem se lembram. Se eu tivesse arbitrado mal esse jogo e tivesse cometido para lá uma série de disparates, cara, ainda hoje as pessoas se lembravam desse jogo. Esse, por exemplo, também foi um jogo bastante, de memória bastante positiva. Mas tive muitos, felizmente, e tive muitas e boas memórias, às vezes não tanto por ter corrido bem, mas pela boa relação que eu tive nesse jogo com os jogadores, com os intervenientes, às vezes até com o público, coisas muito interessantes, e portanto acabaram por me dar muito prazer a arbitrar determinados jogos. Iremos ter árbitros portugueses no próximo europeu, em 2021? Estou a fazer futurologia, mas vou dizer, pronto, já disse isto várias vezes, se estiver enganado, estou, neste caso, em 2021, né, porque houve variamento, eu diria que vamos ter 2 árbitros no europeu, um na qualidade de árbitro e um na qualidade de vídeo-árbitro. Eu diria que vamos ter o Artur Soares Dias como árbitro,
terreno, e penso que o Tiago Martins como vídeo-árbitro. Portanto, epá, quando digo tenho quase a certeza, tenho esta ideia, pelos jogos que eles têm feito a nível internacionais, pelos patamares que eles já alcançaram. O Tiago Martins, sistematicamente no estrangeiro, é ser solicitado para vídeo-árbitro, e no estrangeiro, nos jogos internacionais, e há sempre uma lógica, uma preparação, e o Artur Soares Dias, que faz parte da elite da arbitragem internacional, portanto faz parte dos 24, penso que são 24 árbitros de top classe, de topo da Europa, e que, portanto, em 2021, até porque depois há árbitros que, entretanto, vão terminar no limites de idade, não é? Como a gente sabe, aos 45 anos árbitros terminam, eu tenho quase a certeza que o Artur Soares Dias estará nessa questão. Estou aqui a ver uma mensagem da questão do João Pinheiro. Também é uma hipótese. O João Pinheiro, como vídeo-árbitro, como árbitro é impossível. Para as pessoas perceberem, não tem a ver com a qualidade dele, tem a ver com o seguinte. Tem a ver que só vai ao Campeonato Europa, a UEFA só vai chamar ao Campeonato Europa, não sei se serão 16 árbitros, agora não sei se serão 16, 12 a 16 árbitros, mas os árbitros que só podem sair do top classe. E o João Pinheiro não é top classe. Portanto, nós temos árbitros nível 3, nível 2, nível 1 no top classe, e, portanto, só os árbitros do top classe é que podem ser nomeados para o Campeonato Europa. E, portanto, neste momento, só temos lá o Artur Soares Dias no nível mais elevado. E essa foi a razão para desde o Proença nunca mais termos tido outro no top classe. Tínhamos o Proença e o Algarve em crença, os dois ao mesmo tempo no top classe, tivemos dois árbitros, portanto, na elite da arbitragem internacional. O Algarve, no mesmo ano que o Pedro Proença saíram os dois, o Algarve por limite de idade, o Pedro Proença um ano mais cedo do que a idade por questões de natureza pessoal, e não se criou a ligação. Portanto, é aquilo que eu tinha dito. Se o Pedro Proença tem feito aquilo que se era expectável, quer fazer mais um ano, ele teria feito mais um ano, que ele se recorda, arbitrava já, além das finais que tinha arbitrado, a nível da Liga dos Campeões estava sempre nos jogos mais importantes e principais, ele tinha feito essa ligação. Provavelmente o Artur Soares Dias teria subido a top classe mais cedo que o que subiu, porque depois com a saída deles criou-se aqui um hiato, um corte umbilical. E, portanto, houve ali uma perda de tempo e um tempo que foi preciso recuperar. E daí que tivemos esta paragem. De qualquer maneira, não estando por dentro da estrutura, tenho quase a certeza que o Artur Soares Dias vai lá estar. Melhor árbitro internacional, na sua opinião? Eu nunca procuro o nacional porque aí é mais difícil. Não é assim, a nível internacional, não é que eu gosto, não é que eu aprecio muito o estilo, mas é um dos árbitros que neste momento é muito bem visto, e que é o turco. Eu tenho sempre dificuldades, é o Kassir. Exatamente. Ele é um dos árbitros que neste momento, talvez com mais experiência, mas temos neste momento uma fornada de árbitros bastante interessantes a nível internacional, com idades muito jovens. Se me fizesse essa pergunta, daqui a um ano, depois do Europeu de 2021, eu terei melhor capacidade de responder essa pergunta, porque há aqui uma geração de árbitros. Está combinado. Depois do Euro, eu convido a vir aqui para dar outra vez. Exatamente. Tal e qual. Nós, depois do Europeu, vamos ter uma série de... Ou seja, isto agora houve esta paragem também estranha. Agora vamos ter aqui uma compilação de jogos na Liga dos Campeões, alguns deles aqui em Portugal. Depois vamos ter, a não ser que o Covid apareça aí outra vez ou outra coisa qualquer, vamos ter um 2020, 2021 muito compacto, com muitos jogos internacionais. E esses jogos internacionais, e depois com o Europeu, vai-nos dar uma perspectiva daqueles que serão os árbitros do momento e depois do futuro. E será mais fácil falar, porque há aqui um conjunto de árbitros que eu terei muita curiosidade em ver, que ainda não vi verdadeiramente atuar. E lhe perguntar qual o árbitro que mais está a surpreender esta época em Portugal? Aquele que você está a gostar mais de estar a ver? O João Pinheiro. Assim dito assim de repente, o João Pinheiro, até penso eu. Vamos lá ver uma coisa. O Artur Soares Dias e o Jorge Sousa, eu nunca podia dizer do Artur e do Soares responder essa questão, porque eles já são valores confirmados, não é? E, portanto, não me iria surpreender, por muito bons que sejam e que estejam a fazer uma grande época, portanto, não me iriam surpreender, porque são os dois nossos árbitros mais consagrados. Depois, eu diria que de árbitros, enfim, que não são tão conhecidos sobre o nível internacional, eu acho que o João Pinheiro é aquele que estará a fazer um percurso mais regular. Depois temos um árbitro que agora foi chamado, assim de repente, para dois ou três jogos, e que saiu-se teve um grande desempenho, e que me surpreendeu pela positiva, que foi o Hélder Malheiro. O Hélder Malheiro, de repente, até foi substituir o Jorge Sousa na Madeira por causa daquela questão do Covid, do árbitro sempre teve Covid, e ele acabou por fazer o jogo do Sporting, penso que o Belenense, e depois a seguir foi fazer o Benfica na Madeira, e portanto acabou por ter aqui um desempenho extremamente positivo, sem influência dos resultados, com um desempenho positivo, ninguém
ninguém chateou muito, como costuma dizer, e acabou. Vamos lá ver se isto. Agora, a arbitragem vive de uma coisa muito importante, não vive. É claro que um jogo ou dois pode ser muito importante para catapultar para a tua carreira, mas vive de consistência. E o que é importante é ter consistência. E neste momento, eu acho que é esse fator que às vezes não funciona tão bem na arbitragem portuguesa, é que, por diversos fatores, há alguma falta de consistência. Nós temos árbitros que às vezes fazem jogos fantásticos e depois a seguir tem um ou dois ou três jogos que as coisas não correm tão bem. Falta um bocadinho, ou seja, a consciência é bem, um bocado de jogo, um bocado mal, bem, e falta um bocadinho essa consciência. Mas diria, para responder talvez João Pinheiro, um árbitro que me surpreende no sentido positivo, que está a fazer uma época tranquila. Ele passa muita tranquilidade nos jogos. Mesmo quando não corre bem, ele é um árbitro que parece estar muito tranquilo, está muito calmo e parece estar bem nos jogos. E isso acho que é relevante e importante. É dos poucos que eu acho que passa, mesmo para os jogadores, uma mensagem de tranquilidade e de competência. Jogador que lhe fez sonhar. Epá, é tal situação, eu sou muito pouco adepto. Né? Eu vou dizer uma coisa, eu vou falar mais do mesmo, vou dizer uma coisa que é um lugar comum, vou falar do Cristiano Ronaldo. Sabes que aquilo que mais porque é que eu gosto muito de educar o Cristiano Ronaldo? Não é por aquilo que ele faz, não é por aqueles pontapés de bicicleta, que é fantástico, nem por aquela impulsão de cabeça, não sei quantos metros, isso já nós sabemos que ele é dos melhores, não é o melhor, aliás, não é o melhor, mas é dos melhores do mundo, fisicamente, tecnicamente, com todos aqueles upgrades que ele tem todo. Eu acho que aquilo que o Cristiano Ronaldo serve de exemplo, enfim, como tu dizes, fazer sonhar, é sobretudo naquilo que é o Cristiano Ronaldo dentro e fora das quatro linhas. Enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto homem de família, enquanto atleta, enquanto pessoa muito focada, enquanto um vencedor, enquanto uma pessoa bem-sucedida na vida. E não é só bem-sucedido por ter muitos carros ou muito dinheiro, é por tudo aquilo que ele faz. As missões entre aspas, de caridade, as instituições que ele ajuda, as pessoas que ele ajuda individualmente. Eu penso que acho que é uma grande inspiração para todos nós, no nosso percurso de vida, olhar para as atitudes, motivações, formas de. Ou seja, ele não deixa as coisas por acaso, ele não espera que esteja para acontecer. Nós olhamos para o Neymar e outros jogadores fantásticos que nós temos no nosso futebol, que poderiam ser, se calhar, jogadores do mesmo nível que o Cristiano Ronaldo, se é que isso é possível, só não são porque depois não trabalham, não fazem mais 10 flexões no final, não fazem mais 50 remates, não têm cuidado com a alimentação do teste, e é nesse aspecto que eu acho que o Cristiano Ronaldo acaba por ser um grande exemplo e que, de certa forma, faz sonhar as pessoas. Espera aí que estou a ficar aqui sem bateria hora de carregar. Tranquilo. Já estou aqui a carregar. Ok. A referência que lhe fez sonhar na arbitragem, o árbitro que lhe fez sonhar. Sabes que eu, no meu quarto de pequenino, quando era adolescente, não tinha pósteres. Eu costumo dizer isso, não tem mal nenhum, nem tem os que põem, nem os que não têm. Porque normalmente nós, quando somos adolescentes, temos um grupo musical, um cantor, um atleta, alguém que nós gostamos muito e queremos por ter até o póster no nosso quarto, porque acaba por servir de inspiração, de referência. Eu nunca tive isso. E nunca tive, não é que eu não tenha admirado atletas, jogadores, árbitros, grupos musicais, whatever. Só que eu tenho uma maneira um bocadinho diferente, e quando digo diferente não é melhor nem pior, é apenas diferente. Sou uma pessoa um bocadinho diferente naquele conceito. Eu não vou muito atrás das massas. Eu não sou muito aquela pessoa eu não sou aquela pessoa de ir para o comício do partido político, estar ali a gritar, qualquer coisa. Claro. Eu não me envolvo muito nisso. Eu sou uma pessoa que penso muito pela minha cabeça, tenho as minhas próprias ideias e sempre gostei mais de estar na posição de liderança e de tomar decisão do que a ser liderado. E dentro dessa perspectiva, sempre que tentei criar o meu próprio estilo e a minha própria atitude e a minha própria maneira de ser e de estar. Como digo, não é melhor nem pior, nem que isso faça de mim melhor em relação a outros, nada disso. Só que esta diferença faz com que eu acabe por não ter uma referência. Agora, árbitros que eu admirei, logicamente, o Vítor Pereira em Portugal, o Colina, por tudo aquilo que representou, porque o Colina levou a arbitragem para outro patamar. O Colina era um craque. Sim, porque o Colina, repara, o Colina trouxe o estatuto do árbitro para o patamar do jogador. O Colina faz anúncios como faz o jogador, o Colina tem poder de influência como tem um jogador, ou seja, trouxe a arbitragem daquele gajo que vai lá apitar e que pronto, é o mal necessário para alguém que é reconhecido com valor e com qualidade. E nesse aspecto, o Colina para mim tornou-se uma referência, obviamente. E o Vítor Pereira, por tudo aquilo que conseguiu desbravar, quer como árbitro, quer como dirigente. E as pessoas às vezes esquecem-se que muito daquilo que hoje é a arbitragem,
os conselhos de arbitragem, a organização, a sponsorização, os valores financeiros que os árbitros ganham, os equipamentos que se têm, as condições de centros de treino, predadores físicos, deve-se muito àquilo que o Vítor Pereira fez, as pessoas esquecem-se. Naturalmente foi, porventura, com todo o respeito que tenho pelos que estão lá agora e por todos os que estiveram antes dele, foi, porventura, dos melhores presidentes que tivemos no Conselho de Arbitragem. O momento mais difícil da sua carreira? É assim, o momento mais difícil da minha carreira não tem a ver com a minha carreira, tem a ver com coincidência com a morte do meu pai, não é? Portanto, quando o meu pai, enfim, quando o médico lhe deu 3 meses de vida, e problema de cancro, etc., foram ali 3 meses depois da morte do meu pai propriamente dita, foram meses difíceis para gerir, porque a dado momento lá está, eu estava no jogo, mas estava com a cabeça também naquilo que era a morte anunciada e a perda de alguém com quem tu estavas, que era o meu pai. Claro, exato. Foi mais por isso do que propriamente. Depois, um momento difícil foi um jogo que eu arbitrei, em que fiz uma ruptura muscular ao primeiro minuto de jogo, e eu não queria ser. Foi um Sporting, foi Alvalade, Sporting Académica. Eu lembro-me desse jogo. O Vilas Boas, curiosamente, era o treinador da Académica, foi a primeira vitória da Académica fora. A Académica ganhou e substituído pelo quarto árbitro. Pronto, não, mas não é esse. Eu esse fiz o jogo até ao fim. Tornou-se difícil, porque eu tenho um jogo que fui substituído pelo quarto árbitro, mas não foi em Alvalade, foi na Madeira. Penso que o jogo de Primeira Liga Nacional, penso na Nacional Leixões, não tenho erro. Pronto, foi esse. Esse aí custou muito porque tive que ser substituído pelo quarto árbitro ao intervalo, porque alucinei-me. Este do Sporting, fiz o jogo até ao fim, com condições difíceis, tinha uma micro-ruptura no ciliar, ali perto do gêmeo, e que foi extremamente difícil fazer o jogo com uma lesão dessas, e que me custou porquê? Porque a dado momento eu estava concentrado na lesão e não na tomada de decisão do jogo. Se pensar no momento, e qual é o momento em que mais o arrepia na sua carreira? Tenho vários. Tenho vários. Olha, obviamente tenho vários. Esse tal jogo do Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, Sport Clube do Porto, quartos de final, é no ano que eu depois arbitro a final da Taça de Portugal. Fiz os quartos de final. Esse jogo, quando eu subo ao intervalo do jogo, o jogo correu muito bem. Foi um jogo que o Mourinho fartou-se de elogiar a minha arbitragem, o próprio Inácio também, que era o treinador do Guimarães, do Vitória Sport Clube, o Mourinho do Futebol do Porto. E quando eu subo ao intervalo de um jogo, que era um jogo extremamente difícil, e que eu subo e que o público se levanta e começa-me a aplaudir, esse jogo foi bastante arrependente. Quando fui arbitrar a final, aquele jogo que foi decisivo para o Benfica, o Benfica foi campeão no Bessa, quando fui dar a volta ao estádio, e as pessoas, à medida que eu ia passando a dar a volta ao estádio para fazer o meu aquecimento, iam-se levantando e batendo palmas, incentivando, há momentos que realmente, e esses marcam bastante. E 2 jogos, um do Porto Sporting e um do Benfica Sporting, em que saí com aplausos do público também. E isso marca muito, acaba por ser bastante emotivo, bastante arrepiante, no sentido, para mim, como árbitro, que tudo é hostil em relação às artes de arbitragem e, de repente, o público está-te a aplaudir, está-te a reconhecer o teu bom jogo. E, portanto, nesse aspecto, do ponto de vista individual, foi bastante interessante para mim, para a minha carreira, obviamente. Acredita que as coisas não estão destinadas? Desculpa, não percebi. As coisas não estão destinadas. Isso é uma pergunta quase. Agora Isso é uma pergunta do além, quase. Eu acredito. Vamos lá ver uma coisa. Eu acredito que pode haver uma força maior que gera aqui este universo todo. Acredito. Mas ao mesmo tempo acredito que aquilo que é o nosso futuro é feito no presente e é feito das tuas opções, das tuas escolhas. Ou seja, eu acredito muito mais que aquilo que está predestinado tem a ver com a tua força de vontade e com aquilo que tu acreditas e aquilo que tu queres fazer, do que propriamente com aquela coisa que é o destino. É lógico que há coincidências que nós às vezes ficamos assim a pensar, quer dizer, como é que isto é possível, não é? Quando tu passas num sítio que 2 segundos depois caiu lá uma coisa qualquer e tu passaste lá e não te aconteceu nada, ou ao contrário, não é? Quer dizer, e a gente às vezes, é nesses momentos, sobretudo nos momentos menos bons, que nós às vezes ficamos a pensar que há qualquer coisa que o destino quer que aconteça, que há uma força maior que quase que gera a nossa vida no sentido de nos caminhar para um determinado ponto. Mas eu acredito que, e isso é a mensagem para mim mais importante, é que mesmo que isso seja assim, que as pessoas não se agarrem ao destino, mas se agarrem àquilo que é, eu tenho capacidade para mudar aquilo que vem a seguir. E isso para mim é o fundamental, porque isso é que me vai dar foco para treinar, ou para estudar, ou para acreditar num projeto, o que quer que seja. Isso eu acredito mais nisso do que propriamente no destino puro e duro. O que não se explica e subentende-se? O que não se explica? Subentende-se.
Sim, às vezes sim. Olha, às vezes nas relações interpessoais, sim. Nas relações de amor, nas relações de namoro e nas relações interpessoais, às vezes há coisas que não há explicação ou não se explica ou não se verbaliza e que através do body language, do comportamento, da atitude ou da postura se subentende. E muitas vezes isso é uma realidade, naturalmente. Portanto, eu acredito muito na linguagem verbal e na linguagem corporal, mas também acredito muito nos comportamentos, nas atitudes e nas posturas como sendo pontos fundamentais para, como tu dizes muito bem, não dizer, não falar, não verbalizar, mas subentender. Acredita que o não é importante? Sim, eu costumo dizer que um não às vezes tem muito amor, sobretudo na educação dos pais com os filhos. Às vezes ter a capacidade de dizer não em determinado momento tem mais amor contido e mais respeito pelo filho e pelaquela pessoa do que por vezes dizer sim. O que é que quer dizer com isto? É que às vezes os pais, os educadores, as pessoas sistematicamente querem dizer sim a tudo e a mais alguma coisa e com isto estão a criar pessoas que depois não têm postura, não têm atitude, não têm comportamento e não têm, sobretudo, a capacidade para entender a própria vida. Às vezes dizer que não tem muito amor neste aspecto que é eu estou a tentar educar, explicando àquela pessoa que agora não fazes, não é possível ir, não é possível porque o momento não é adequado, mas que depois mais à frente vais ganhar com isso e vais compreender melhor como foi importante ter dito que não agora. E se muitos, e falando em educação, se muitos dos pais fizessem isso, não tínhamos, que eu não consigo compreender como é que há jovens de 14 e 15 e 16 anos, só para dar estes escalões etários, que estão, por exemplo, em festas, em pleno Covid atualmente. A culpa não é das crianças e dos jovens, é dos pais e da educação que os pais dão. Olha, a minha filha, não preciso dizer nada, ela não vai a uma festa dessas, porque ela sabe que o momento, neste momento, não é adequado para isso, e que há muito tempo a ir para festa, sem que eu preciso dizer nada. Mas para isso acontecer, eu tive que dizer não algumas vezes, em algumas situações, para agora ganhar no futuro em comportamento e atitude e postura que ela própria tem perante a vida. Acredita que falta rua a estes miúdos? E a pergunta o Pedro deve ter jogado futebol de rua. Sim, do ponto de vista de futebol, a rua é das maiores escolas, não é? A ginga. Os brasileiros são conhecidos no tempo do Pelé pela ginga. O que era a ginga? É uma coisa que não se consegue explicar. É algo que é do Brasil, do brasileiro, do Pelé, daquela geração. É algo que eu não conseguia compreender. Exatamente. E onde é que eles adquiriram isso? Já descalço na rua. Eu já estive em alguns países, tive, por exemplo, em Cabo Verde, em que vi muitos jovens, muitos miúdos, a jogar descalços, com a bola trapos. Vi no Brasil uma coisa parecida e muitos homens e mulheres a jogar a bola descalços, neste caso na areia, na praia. Portanto, esse futebol de rua, aquilo que é a criatividade, em que a regra é muda aos 5 acaba aos 10, ou então acaba quando o dono da bola leva a bola para casa. Portanto, esse tipo de situação, ou quem marcar agora em último ganha o jogo, né? A gente estava a perder 7-3, agora quem marcar a gente ganha. Mas exatamente, e essa liberdade que te é dada, porque não tens um 4-3-3, um 4-4-2, não tens que a defesa ou ataque, jogas com todo o teu prazer, com toda a tua criatividade, com as tuas próprias regras, eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia torna-se mais difícil, por questões de segurança, pela própria sociedade, pelas pessoas vivem na cidade. Exatamente. PlayStation, telemóveis, exatamente. A malta está muito mais virada para estar sentado do que propriamente estar a fazer a sua atividade desportiva, mas acredito, e também hoje em dia o futebol, os jovens começam a jogar futebol cada vez mais cedo em clubes, começam a ser colocados muitas vezes em 4-3-3, 4-4-2 e em esquemas táticos demasiado cedo, mas também é o fruto dos tempos. Se calhar teremos no futuro jogadores com menos ginga e com menos capacidade de imaginação para resolver, tirar aquela cartola, teremos porventura jogadores mais fisicamente melhores, jogadores melhores no aspecto tático, a compreender, fazer leitura tática, a defender, a atacar, etc., naquilo que é a organização do jogo, mas claramente, e no futebol, falando concretamente, o futebol, mas eu acho que por muito que a sociedade evolua, há de haver sempre um cantinho onde se joga a bola, uns toques na praia, na areia, na rua, no quintal, e portanto quem gosta de futebol de forma mesmo apaixonada, joga na garagem com o pai, com a mãe, joga entre os amigos e acaba por encontrar sempre um espaço que é esse tal futebol de rua, que é muito importante depois para o jogador, depois crescer como jogador, naturalmente, sim. E lhe pedir uma história engraçada da sua carreira, que eu costumo pedir uma história engraçada, também ia pedir ao árbitro, que não é futebol da vida, uma vida entre aspas, uma história engraçada. Mas relacionada com o futebol? Sim, relacionada com a arbitragem e com o futebol. Pois é, assim, muitas das histórias que eu tenho, até algumas delas que eu já contei,
tem a ver exatamente com aquela história que eu contei há um bocado do Manuel Cajuda, que acho que foi um pormenor extremamente delicioso para mim na relação que tive com o Manuel Cajuda. Esta relação mais intempestuosa que tive também com o próprio Pedro Barbosa. Tenho uma história que, não sendo de toda engraçada, acaba por ser diferente, que é, a dado momento, num jogo de Liga de Honra, houve problemas, conflitos na bancada, e era um jogo, portanto, fora de cidade, e a GNR estava a fazer apreensões e estava a fazer detenções, e teve que ser o meu árbitro assistente a chamar-me para eu parar o jogo, porque realmente aquilo estava muito, porque eu estava tão envolvido no jogo que a dado momento não me apercebi, quando de repente olho, pá, parecia uma batalha campal em termos de bancada, com o GNR entrar pela bancada fora. Pá, histórias giras já não é muito vulgar, mas ainda apanhei de galinhas dentro de campo, Sim. do cão que entra, do cão que entra. O Hino Roberto, do guarda-redes Benfica, o Super Dragões. Exatamente, exatamente. E apanhei um cão, mais que uma vez, a situação do cão que entra dentro do terreno de jogo e depois está tudo a tentar apanhar o cão, e o cão parece que joga Sim. isso, e acaba por ser bastante, portanto, acaba por ser bastante interessante. Epá, eu vou aqui partilhar uma história que já contei uma vez no programa do Carlos Manuel, aquele programa da Sport TV, que é o Bar da TV. O programa. Exatamente. Que é uma história bastante interessante, que eu acho que é gira, curiosa, que é o seguinte: em 2005, portanto no verão, eu sou convidado pela Fundação Luís Figo para ir ao Algarve fazer um jogo entre o Ronaldo Fenómeno e o Luís Figo. Portanto, os amigos. Cada um fez um Eu sei o que é. Cristiano Ronaldo jogou, e depois uma série de jogadores. Deixa-me interromper e já continua. E tenho saudades aí destes jogos. Estes jogos era aquilo que estávamos a falar um bocadinho de futebol de rua. Era quando eles tinham mais esse gingo. Exatamente. E fui lá fazer esse jogo, fui lá arbitrar esse jogo. Epá, e aquilo foi. Eu lembro que o Ericsson foi convidado para vir cá a Portugal. Pá, aquilo foi com uma pouca incircunstância, porque a Fundação Luís Figo fez ali uma. Pá, foi num resort de golfe. De manhã houve golfe, depois almoçarada. Enfim, e depois houve ali dinheiro, e depois no final acabou com um jantar em que o jantar revertia, houve uma série de coisas leiloadas, as botas dos jogadores, bolas, uma série de coisas que o dinheiro depois era para a Fundação Luís Figo, para as causas que o Luís Figo, portanto, apoia. O que é que acontece? O jogo foi no estado do Algarve, e a nossa equipa de arbitragem, eu, mais os meus 2 árbitros assistentes, e na altura levámos a minha ex-mulher, que ainda é a preparadora física dos árbitros de futebol, a Carla Silva, e ela foi connosco até para nos dar o aquecimento. Minha filha tinha 1 ano, ficou com os avós, e nós fomos para o jogo, e quem nos transportava era, portanto, aquilo era uma frota passa a publicidade, de Mercedes, alugados pela Fundação Luís Figo, para levar os jogadores, a equipa de arbitragem num bruto de Mercedes, para o campo. E com uma serenidade, aquilo foi, estás a ver, um ambiente muito de quase não podias fazer barulho, tudo muito. E a senhora que ia e quem ia a conduzir era uma senhora que ia a conduzir o carro, praticamente não falámos no carro, até para não criar aquela coisa, né? Ali tranquilo. E de repente, o meu árbitro tinha um árbitro muito castiço, que era o Gabino Evaristo, ele tinha um toque do telefone, que era a música do Pito da Maria. Sei do... Estás a ver o que é uma música com a canção do Pito da Maria. Estás a ver, Maria, dá-me o Pito, Maria, estava lá. E de repente, nós, num ambiente de solenidade, de pomposidade, tudo não sei o que, ali no carro, de repente toca o telefone deles, em altos berros, o Pito da Maria, o Maria, dá-me Pito, lá. Até a própria senhora que ia a conduzir, se me fosse a rir, olha, quebrámos o gelo, a partir dali fomos conversar na boa, e fui tranquilo. Mas essa história é bastante gira, porque realmente foi loucura total. Exatamente. E ele perguntar aí quem é o Pedro e fora da arbitragem? Eu sou uma pessoa muito simples, ao contrário, as pessoas às vezes acham, tu como foste meitado ou muito arrogante. Não, sou uma pessoa extremamente simples. Sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito, não consigo estar parado, portanto dou aulas na faculdade, no Instituto Superior de Ciências Educativas, no ICES, nas Assessoras de Educação Física, aos mestrados também de futebol que o ICE tem. Gosto muito de escrever no jornal, ainda hoje e amanhã vai ser em papel, no Jornal do Público. Gosto muito de trabalhar em televisão. Neste momento, enfim, por questões diversas, estou parado em relação à Bola TV, e a TVI chamou-me para 3 ou 4 trabalhos, enfim, só lá fui fazer 3 ou 4 apontamentos. Portanto, eu gosto muito de escrever, gosto muito de comunicação social. Gosto de dar as aulas, dou formação aos cursos de treinadores de futebol nível 1 em Portugal, que também neste momento está parado,
pelas questões óbvias de Covid, que Claro. são cursos que vivem sobretudo da parte de presença, mas gosto muito, sobretudo, de trabalhar nesta minha vertente académica, das formações que dou e desta componente que eu gosto muito, que é o futebol e que é a arbitragem. Depois disso, sou um apaixonado pelo desporto, vivo com a minha filhota, eu e a minha filhota temos uma grande cumplicidade, portanto, planeamos, fazemos os nossos treinos, grande parte dos nossos treinos em comum, em conjunto, embora depois com Também intensidades totalmente diferentes. Diz? é árbitra também? Não, não é, não é. Ela é atleta dos Amigos do Atletismo de Mafra, faz atletismo, nada em Queluz, nas piscinas de Queluz, portanto, e gosta muito do fitness, gosta muito de andar de bicicleta como eu, portanto, só para termos uma ideia, nós normalmente 1 ou 2 vezes por semana planeamos aqui um percurso aqui na minha zona de Mafra e vamos fazer uns 10, 20, 30 quilómetros, até fizemos 31 quilómetros, esta semana temos uma previsão de fazer um percurso com BTT de 15 a 20 quilómetros e, portanto, sou uma pessoa que vive muito para a minha filha, para a minha mãe, gosto muito de estar em casa, gosto muito de sol, de praia, como todos nós, mas acima de tudo gosto muito de treinar. E digamos, se me perguntasses de tudo aquilo que eu faço e tenho feito na minha vida, o que é que mais prazer, mais gozo me dá, é treinar. Pá, o treino para mim é tudo. E sou uma pessoa extremamente simples, não sou assim uma pessoa de grandes extravagâncias, não sou uma pessoa enfim, de grandes luxos, sou uma pessoa extremamente tranquila e acima de tudo gosto, como todos nós, quero ser feliz e gosto de ser feliz e tento fazer as outras pessoas que estão comigo felizes e sou acima de tudo uma pessoa extremamente simples. Acredita que no meio do futebol alguém lhe deve pedir desculpas? Não, epá, nem me devem a mim, nem eu devo a ninguém. Eu acho que o que as pessoas fizeram e o que eu fiz no futebol foi feito, penso eu quero sempre acreditar que as pessoas, aquilo que fizeram em relação a mim, em relação ao futebol, fizeram, enfim, porque achavam que era o melhor para elas e para a instituição que defendiam. Eu fiz exatamente o mesmo. Se me perguntasses se há pessoas que tiveram posturas e comportamentos e atitudes menos positivas em relação a ti, há. Agora, ao ponto de dizer que me devem desculpas, não. Eu acho que cada um fica com a sua própria consciência. Eu tenho a minha própria consciência daquilo que fiz. Aquilo que fiz sempre no sentido de tentar fazer da melhor maneira possível, com a maior competência possível. Errei muitas vezes. Porventura, aqui e lá tive atitudes ou comportamentos que não foram os mais corretos. Como se calhar pessoas também tiveram em relação a mim. Mas não tenho essa presunção de achar que as pessoas me devem esse pedido de desculpa. Tenho a presunção, acho que houve pessoas que não tiveram um comportamento mais adequado em relação a mim, mas as atitudes ficam com quem as tomam e dentro deste patamar eu sempre tive esta opção que é, eu escolho as pessoas com quem quero estar. E pessoas que porventura tiveram atitudes e comportamentos, eu não quero estar com elas e portanto afasto-me claramente dessas pessoas. Só isso. E ele só pedir para sairmos, que já está a fazer 1 hora, e eram só 2 perguntas e que faltam. Ok. Está bem, sim senhor. Vamos lá.